Quando a gente fala em jornalismo esportivo aqui em Alagoas, a gente sempre tem uma referência, né? É exatamente uma pessoa que se dedica, aliás, vem se dedicando há muito tempo ao jornalismo esportivo, às coisas do futebol, às coisas do esporte de uma forma geral. Por isso mesmo nós escolhemos hoje para conversar com Lautenei Perdigão, essa referência a que eu citei agora há pouco, escolhemos o Museu dos Esportes, que é na verdade um patrimônio do povo alagoano e que serve não só para os turistas que nos visitam, mas também para todos os alagoanos que gostam de esporte, que gostam do futebol, que gostam da história do futebol. Lautenei, você começou muito cedo no rádio principalmente, depois passou por jornais e tal. Como é que despertou esse interesse pelo jornalismo esportivo, Lautenei? Olha, esse despertou muito cedo mesmo, porque quando eu estava no colégio, que eu estudei no Colégio Guido de Fongalã, eu mesmo fazia as reportagens com meus colegas, inclusive eu guardo ainda essas reportagens que eu fazia. Isso em quando, mais ou menos? Isso devia ser 55, 56 por aí. E quando eu comecei a fazer essas reportagens, desenhava alguma coisa, não desenhava bem mais, que era fazer como se fosse a capa da revista, fazia as entrevistas, enfim, eu já tinha isso. Em 57 foi quando eu tive uma oportunidade. Eu não me lembro se foi o J. Costa que me tentou inscrever para o Diário de Alagoas, aquele jornalzinho que tem ali na Avenida Moreira e Silva, né? Então, eu fui para lá e comecei a escrever, já comecei a escrever alguma coisa sobre história do esporte, sobre a história do futebol, porque parece que dentro de mim tinha alguma coisa assim como eu posso dizer, um repórter investigativo. Então, eu ouvia falar o jogo do Chachado, o jogo da Sofia, enfim, o tetracampeonato do CRB. Então eu ia nos jornais e procurava ali, pegava aquelas figuras que participaram daqueles jogos, eu ia procurar onde eles estavam para ele me contar aquelas histórias. Na época eu gravava no cassete, né, que a gente tinha aqueles cassetes naquela época, depois a gente começou a gravar em vídeo, mas já é outra época. Então eu sempre tive esse cuidado de voltar ao passado e procurar as coisas que tinha por lá para a gente trazer aqui para o futuro. A história. Porque eu achava que a nova geração, que era a minha geração, precisava saber o que é que estava acontecendo, principalmente no futebol, lá atrás. A sua paixão parece que veio de lá atrás. Você chegou a ser jogador profissional? Não, eu não fui jogador. Eu fui jogador do CCA, mas não fui profissional, porque naquela época não existia o profissionalismo. 52, 53 e parte de 54, não existia o profissionalismo, mas foi uma época muito boa de jogador de futebol. Deu para aprender ainda mais, né? Deu para aprender um pouquinho. Agora, quem eram suas referências, assim? Por exemplo, você ouvia os jogos, alguém já transmitia os jogos daqui, e quando você chegou no Diário das Alagoas, quem era que trabalhava na redação? Olha, eu passei muito pouco tempo no Diário, porque eu fui para a Rádio Progresso. Uhum. E quando eu cheguei na Rádio Progresso... Ao lado da Catedral. Lá da Catedral. Não era o lado da Catedral, ele ficava ali na praça que fica perto onde fica a Secretaria de Finanças, do edifício Aripitombo. Sim. Eu ficava ali, lá no último andar. E quando eu cheguei lá, quem me levou foi o Heraldo Bulhões, que era o chefe do departamento. E eu fui como uma espécie de foca que eu tinha que arranjar as notícias para levar para poder datilografar. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma turma maravilhosa, Edécio Lopes, Floraci Cavalcante, Jorge Vilar, Sabino Romariz, Cláudio Alencar. Enfim, tinha um monte de gente que me ajudaram muito. E eu aprendi com eles, que eles estavam iniciando também, depois se tornaram ícones no rádio alagoano. Eu aprendi com eles e que eu também procurei ensinar aqueles que foram chegando depois de mim. Então eu comecei, como eu disse assim, procurando as notícias, indo no CCA, no CRB, atrás de notícias, ia de bonde, ia de ônibus. E 3 meses depois, o Heraldo Bulhões foi convocado pelo irmão, o Geraldo Bulhões, para fazer parte de uma campanha política, que eles já estavam iniciando nessa parte política. E o Heraldo, que começou a gostar do meu trabalho, pediu para mim que eu ficasse como chefe do departamento de esportes. E foi quando eu comecei a arrumar aí aquela mania de, dentro do departamento, ter fotografia, tudo quanto é canto, de gravar tudo, de fazer essas coisas todas. Isso é muito interessante, né? Agora, você vê, né, Mário, a gente sempre quando conversa, a gente nota
a influência que tem, né, o jornalismo, né, num cidadão que depois se aprofundou na história, né, da coisa. Agora, uma coisa interessante, pelo andar da carruagem, pelos anos, eu acho que teve alguns fatores que lhe influenciaram mais. A Copa do Mundo de 58 a de 62, lhe pegaram mais ou menos nessa fase aí? Mas antes eu não chorei, mas senti demais a Copa de 50. Porque a Copa de 50 tinha o Ademir, que eu sempre fui o maior fã do Ademir, e eu tenho muita coisa do Ademir, e ele era o artilheiro da Copa do Mundo. E aquilo foi uma Copa que a gente já estava com a faixa de campeão. Era quase o Vasco inteiro. Né? Exatamente. Eu tenho fotografias aí com o Brasil campeão do mundo. Entendeu? Então... Mas era um timaço. Era né? um time grande. Hoje em dia não se tem muita referência. Exatamente. Time, né? Mas nem sempre ganha o melhor. E aquele dia não era o dia do Brasil. Mesmo o Brasil tendo ganho da Suécia de 7-1, da Espanha de 6-1, e o Uruguai tinha empatado com a Espanha e ganho de 3-2 da Suécia. Então, era favas contadas, como dizia. E a gente ouvindo no rádio, numa agonia na Rádio Nacional, porque não pegava muito bem. A gente tinha que estar com o ouvido colado realmente no rádio para ouvir o jogo. Você lembra dos narradores dessa época, da Rádio Nacional ou aqui de Alagoas também? Eu não me lembro da época, mas eu tenho aqui o jogo todinho gravado em cassete com o Antônio Cordeiro e o Jorge Cury, pela Rádio Nacional do Rio. Nesse tempo procuraram um boi de piranha para culpar sobre a derrota de 50 e escolheram o Barbosa por ele ser negro. Existia mesmo essa coisa de racismo no futebol? Pois é, mas ali, quando a gente disse, é difícil, a gente não, porque eu acho que existe um conjunto. Quer dizer, são 22 jogadores, fora a comissão e tudo. Quando ganha todo mundo, quando perde, também perde todo mundo. A gente não pode culpar A ou B porque um falhou, porque outro... Eu não acho que o Barbosa tenha falhado. Eu tenho também muitas imagens. Se é uma Copa que eu tenho muita coisa, é sobre a Copa do Mundo. Não sei porquê, mas eu tenho uma coisa toda especial, apesar de ter perdido, eu tenho uma coisa toda especial para essa Copa do Mundo. E também porque foi realizada no Brasil, então a gente tem todo aquele apego. E o que é pior, a gente perdeu, né? Pois então, é. Com aquele Agora, claro, no finalzinho do jogo. Que depois veio a Copa de 58, que veio o Dida, que é meu amigo, ou foi meu amigo, que ele já faleceu, e o Dida participou da Copa do Mundo. Ele jogava no Flamengo, veio daqui do CSA, eu cheguei a bater bola com ele no CSA, para depois ele para o Flamengo, e sempre dei uma força muito grande a ele, e eu me sinto até assim satisfeito de ver quando ele falava, até aqui quando ele veio aqui para a inauguração do museu, ele, nas entrevistas que ele deu, ele sempre falava, dizendo que eu sempre dei um apoio muito grande a ele, porque eu acreditava que ele podia chegar no Flamengo e jogar bem. Porque se ele aqui jogava bem, qual era a diferença dele jogar aqui bem e jogar no Rio? Não, ele era um jogador igual. Então, se ele jogasse aqui em Maceió, o futebol que ele jogava, se ele jogasse no Rio, o futebol que ele jogava aqui, não ia ter problema nenhum. Ele deu azar de ser reserva do Pelé, né? Ele teve o azar, talvez não foi nem... A grande estrela é do Pelé, porque o Pelé é realmente um cara abençoado, um cara que tudo deu certo para ele. Se a gente acompanhar direitinho a vida do Pelé, tudo que o Pelé fez, sempre acontecia uma coisa, ele encaixava e ia... Eu acho que continua dando certo. Hoje. Mas ninguém pode negar o grande atleta que ele foi, o grande artilheiro que ele foi, um jogador maravilhoso. Agora tem que contar um pouquinho com isso, o que o Dida não teve. O Dida ele se machucava com uma certa facilidade, ele às vezes ficava meio chateado com as críticas que se fazia, ele às vezes vinha para Maceió aqui e não queria voltar para o Flamengo, aí a gente tinha que dar conselho, rapaz, você tem que ir, os pais... Você tem que ir, a turma mesmo da Praça de Odório ficava, rapaz, vamos lá, você tem que ir. E ele voltava, e desse andarzinho ele jogou 10 anos do Flamengo. Né? O maior artilheiro do Flamengo. Depois do Zico, né? Mas ele foi o maior artilheiro quando o Zico começou a jogar, o Zico fez mais gols do que ele. Você lembra, Lautenegg, qual foi o primeiro jogo de futebol que você foi ver aqui em Maceió? Foi na Pajuçara, no Tange? Você tem lembrança disso, mais ou menos? Tenho assim, em 49 teve um jogo do Olaria, que ele vinha pelo norte jogando muito bem e vencendo aí vencendo em Pernambuco, em Recife, na Paraíba, estava ganhando muito e veio jogar aqui com o CRB. Um jogo em maio de 1949 do campo da Pajuçara. O campo ficou lotado, porque afinal de contas era um time do Olaria, que vinha jogar um time do Rio de Janeiro, né? E o time... o Olaria tinha participado muito bem do campeonato carioca. E eu me lembro que com 2, 3 minutos, no início logo do jogo,
o Santa Rita fez um gol. E o Olaria começou a atacar, o CRB se defendendo, e aí apareceu o Miguel Rosas, e apareceu o Bandeira, que foram realmente muralhas, e o jogo terminou 1-0 para o CRB. Foi a primeira vitória de Alagoas. Esse é um jogo que ficou marcado. Ficou marcado, Tenho fotos, eu sempre tenho essas coisas, eu vou atrás das fotos, né? Porque infelizmente não tinha vídeo naquela época. E a primeira irradiação? Tem aquela história que o senhor conta no seu livro sobre o Haroldo Miranda, que ele subiu no muro do Mutange e transmitiu com os alto-falantes para o centro de Maceió. Eu não ouvi essa transmissão. Eu conto essa história porque o Haroldo, dentro do seu depoimento, ele contou isso, né? E foi realmente interessante porque era uma série de alto-falantes distribuídos pela cidade, principalmente ali pela Praça dos Martírios e ali pela Rua do Comércio. E ele teve que, com os amigos dele, teve que roubar energia da rede da fábrica Alexandria, que ficava ali perto do campo de Bebedouro, e teve que fazer um bocado de coisa para transmitir o futebol. E pior ainda porque ele dizia que tinha o Santa Cruz, a camisa era tricolor, vermelha, branca e preta, e não tinha número. Então, para decidir identificar uma série de escurinhos, de moreninhos jogando, ia ser difícil. E disse, eu devo ter me atrapalhado muito, dizendo que o Joel não era o Joel, era o Francisco, mas ele transmitiu e foi a transmissão. Eu não me lembro da primeira transmissão que eu fiz, porque quando eu comecei na Rádio Progresso, aí eu só me lembro, só tinha difusora aqui, e a difusora não estava muito bem. Eu estava numa fase muito ruim. E a gente, vamos lá transmitir futebol. E a gente começou a transmitir futebol. A gente pedia microfone alugado, a gente arranjava microfone alugado. A emissora não tinha carro, a gente alugava o carro de praça que era de frente ali. Você lembra quem era a equipe que trabalhava? Tinha o Arnoldo Chagas, tinha o Emanuel Rodrigues, tinha o Juarez Correia, o Juarez Correia era um desportista. Ele fazia o comentário, a gente botava ele para ser o comentário, porque ele é quem pagava o aluguel do carro, é quem pagava o aluguel do microfone, e a gente botava ele para transmitir. Foi uma série de dificuldades que tinha, mas a gente começou fazendo isso. Inclusive, a gente, para colocar um microfone atrás do gol, a gente colocava com a bateria, era Lula, um chofer de praça que tinha, que levava a gente, todo domingo levava a gente para todo jogo. E ele cedia a bateria do carro para poder botar para a gente fazer essas transmissões. Hoje está uma coisa boa. A gente pode dizer que a história do futebol alagoano se divide em antes e depois do estádio, da construção do estádio de Pelé? Não, eu acho que não. De uma certa maneira, sim. Pelo conforto que o Trapichão oferece, por uma série de coisas, vamos dizer, pela década de 70, de 80 e um pouco de 90, que foi bom futebol. Hoje eu não vejo um bom futebol. Mas, antes do Trapichão, no Mutange, na Pajuçara, era um futebol romântico. Era um futebol que não precisava o jogador sair e ir para o vestiário para ouvir treinador. Muitas vezes ele saía, eles saíam e ia conversar com os namorados, com as namoradas, com as esposas, os amigos que tinha ali, ia para a grade ali, para o alambrado que era curtinho, né? Ia lá e ficava conversando. Cada um sabia o que fazer dentro. Exatamente. Então não tinha, eram todos jogadores de Maceió, de Alagoas, também não tinha esse problema de estar com gente de fora. Acabou o jogo, dentro do campo, se procurava vencer de qualquer jeito, quer dizer, de qualquer jeito dentro da lealdade. E depois, na Fênix, no IAT, no CRB, eles iam para os bares, para as festas que tinham, tanto um CCA, jogador do CCA como do CRB, então era bom. O Dido e o Claudinho jogavam futebol na praia, Dido e domingo, no clássico CCA, eles ficavam jogando até 10 horas da manhã na praia. Ali tinha um racha ali ali onde o Salgadinho, ali perto do Salgadinho, tinha um racha danado ali. Eles ficavam jogando, quando dava assim 10h30, o Claudinho ia para Pajuçara, para a casa dele, e o Dida vinha para a rua do hospital onde ele morava. Tomava banho, comia uma coisinha, aí pegava a chuteira, com certeza. A chuteira, botava debaixo e ia jogar. Agora, eu ia lhe perguntar de alguns jogos marcantes, assim, nessa história ainda dos estádios do CRB na Pajuçara e do CSA no Mutange. Mas eu queria que você falasse em especial, que foi um jogo que o Santos
veio jogar aqui contra o CRB, que todo mundo fala, né? Que o Santos, se não me falha a memória, parece que ganhou por 6-0. 1965. Né? E que foi tudo no segundo tempo, né? No primeiro tempo a torcida do CRB brincou muito, perguntando cadê Pelé, cadê essas coisas todas. Como é que é essa história, hein? Quando o Santos veio jogar aqui, ele quase não vinha, porque o preço era muito caro. Mas o pessoal conseguiu juntar esse dinheiro, arranjar por aí essa grana, como se diz, no popular. E o Santos ficou até no hotel, do Parque Hotel, aquele hotel que fica ali na Assembleia. Ficou ali. E no dia, 10 horas da manhã, o campo já estava praticamente cheio. Inclusive, pelo lado de dentro, tinha o alambrado, encostado ao alambrado se colocou as cadeiras que venderam mais caro, né? E o interessante desse futebol todo dessa época é que não havia invasão, não tinha o alambrado coberto. O alambrado coberto chegou em 62, mas antes não tinha. Era o alambrado assim na altura do peito dos torcedores. Então o Santos chegou e realmente veio com um grande time, com o Pelé, com o Coutinho, com o Orlando, Gilmar, veio 4 no gol. E aconteceu realmente isso. O pessoal esperava muito mais do que isso. Agora, eu não ouvi, porque a gente eu ficava lá em cima, na cabine, e não ouvi como disseram assim, não, o Aguiar chegou a dizer, cadê o Pelé? Passou por perto assim, disse, cadê o Pelé? Cadê o rei que ninguém está vendo? Tem essas coisas assim, né? Então, no segundo tempo, o Santos resolveu, não sei se para mostrar que realmente era diferente do que estavam pensando, né? E começou a fazer gol, e foi 6 gols, foi um atrás do outro. Foi uma tarde bonita, o CRB se rendeu porque o Santos era realmente um grande time. Apesar do CRB ter também uma grande equipe. Pode até ser folclore, né, mas que é uma história bonita, né? E o Santos daquela época era assim. Porque ele fazia isso. Exatamente. Né? Não, porque existem muitas histórias no futebol, algumas até que eu conheço e que se fala como se fosse verdade, quando na realidade não é. Mas, por exemplo, uma de 62. O CCA jogava com o Guarani no campo da Paixão pelo Campeonato Alagoano. Guarani do Poço. Guarani do Poço. O Guarani estava disputando pela primeira vez o campeonato. No domingo anterior, o Guarani já tinha dado uma dura no CRB, o CRB tinha ganho de 1-0 com o gol de Tonho Lima. Quando foi nessa tarde, lá no Butanja, o Batista Cortez foi o árbitro. E todo mundo sabia que o Batista Cortez era um torcedor do CSA. Isso não era segredo para ninguém. E o jogo também foi muito duro, e ficou o 0-0. No último minuto, o Clóvis fez o gol do CSA. No último minuto. Resultado. O árbitro foi para o meio do campo, encerrou a partida e foi meio cambaleando até encostar no muro assim e arriou. Aí disseram que ele, árbitro Batista Cortez, tinha desmaiado por causa da emoção do gol do CSA. Mas na verdade isso eu estava dentro do campo. E o que aconteceu foi o seguinte: quando ele chegou, que ele começou a arriar, eu que estava bem perto, fui lá falar com ele. Ele disse, eu estou que não aguento aqui. Aquelas cintas que usavam por baixo do calção, era elástico, na época era elástico. Ele comprou no sábado para usar no domingo. Aí prendeu, entendeu? E ele ficou já sufocado, doido que terminasse o jogo. Então acabou, aí ele chegou lá, até Dona Maria, mãe do Peu, esposa do seu Antônio que tomava conta do campo, lá do CSA, foi quem cortou com a faca, que ela vendia raspadinha lá, na beira do campo. Foi quem cortou. Pouca gente viu, porque quando o jogo terminou, o pessoal saiu do estádio e o acontecido foi pelo lado de dentro do alambrado, junto da Dona Maria. O que aconteceu? Mas saiu até no O Cruzeiro, aquela revista famosa do Rio de Janeiro, né? Saiu dizendo que o Batista Cortez tinha... Nathaniel, qual é a que você considera a sua melhor reportagem, ou as melhores reportagens que você fez? Eu não sei, porque quando eu escrevia, eu gostava de escrever. Eu escrevia numa página de jornal 2, 3, 4 reportagens de uma vez só. Agora só podia assinar uma, né? Então, às vezes, são tantas histórias que às vezes a gente vai mexendo com a cabeça da gente. Teve uma que Cláudio Regis, que foi um grande árbitro, ele era diretor do departamento de árbitro. E o Cláudio, no domingo anterior, com 3 minutos de jogo, o Valfrido Vieira era o árbitro e o Botinha, jogador do Ferroviário. O Botinha deu um burro no árbitro, assim, o Botinha sempre foi um cara muito calmo, mas não entendi, ninguém entendeu. Deu um murro, foi até, a polícia chegou, prendeu o Botinha. Depois do jogo, eu saí com o Bastinho na caminhonete da rádio para tirar o Botinha de lá.
era guarda civil, que era da época ali na Praça do Martírios. Aí quando foi no outro domingo, o Cláudio Regis, um jogo dos Estivadores com o Alto Camaragibe, o Cláudio Regis entrou no meio do campo com 2 policiais, chegou lá no meio do campo, reuniu os 2 jogadores. Quando a gente se aproximou, ele mandou que a gente se afastasse, né? E disse lá um bocado de coisa, divertindo os jogadores. Quando foi na terça-feira, eu fiz uma reportagem dizendo que achava aquilo, em outras palavras, eu não fui tão agressivo, mas dizendo que não concordava com aquilo, porque ele poderia muito bem nos vestiários, e nos 2 vestiários, conversava com os jogadores, com o dirigente, dizer o que foi que aconteceu e acalmar. E não fazer com que toda a torcida ficasse em cima dele, sabendo a palavra que ele ia dirigir para os jogadores. Mas isso em função, com certeza, do fato anterior. Exatamente, né? exatamente. Da agressão que ele tinha recebido. Aí como eu fazia o seguinte, eu fazia 2 ou 3 reportagens, entregava, e o Luiz Alves ou o Aldo Ivo assinava botava o meu nome em uma e as outras não botavam, e nessa ele não botou. Aí quando chega uns 2 ou 3 depois, eu me encontro com o Cláudio Regis no Congresso, aí o Cláudio, rapaz, estou aqui meio chateado, o que foi que houve? Rapaz, saiu no Jornal da Lagoa dizendo que eu fui não sei o que, não sei o que. Era você. Mas eu comigo mesmo, eu acho que quando eu escrevia, se eu fizesse 3, as pessoas que acompanhavam sabiam que os 3 eram meus, porque tinha a gente sempre tem um estilo, né? Eu acho que o Cláudio sabia que foi eu que escrevi, mas que desabafar e tudo bem. E entrevistas? Quais são as suas grandes entrevistas? Você entrevistou o Belinho, campeão do mundo, o que mais assim? Olha, quando em 59 veio para cá Fluminense, depois da Copa do Mundo, depois da Copa de 58, no começo de 59 veio Fluminense, Botafogo, Flamengo, esses clubes vieram aqui com os seus campeões do mundo. E eu entrevistei todos eles. E havia muita facilidade naquela época, hoje não. Mas naquela época eu chegava no Parque Hotel, na portaria dizia, eu não dizia nem que era repórter, não, eu só bastava dizer assim, eu quero conversar com o Castilho, ou o Didi, como eu fiz, com o Castilho, com o Didi Pinheiro. E o Tele também. Aí ele dizia, espera um minutinho, aí telefonava pro quarto, tem um rapaz aqui que quer conversar com você, aí manda subir. Aí eu subia, ele saía do quarto, tinha um lugar assim meio reservado, aí ele sentava e conversava comigo, ele dizia que queria conversar com ele para o jornal e tal, fazer. Hoje não, hoje a gente vai, um monte de segurança, não pode deixar entrar, não sei o que, não pode conversar. E tem que marcar com antecedência, tem que agendar, é meio muito complicado. Mas há pouco o Mário falou numa coisa interessante, que a fase do futebol poderia ser dividida entre antes e depois do Estádio Rei Pelé. Mas qual é a sua avaliação do Estádio Rei Pelé? Você participou de todo o processo de construção, você acompanhou, você sempre defendeu, né, a construção do Estádio Rei Pelé. E ele se tornou um patrimônio. Hoje eu acho que é difícil um alagoano que não tem orgulho do seu estádio, né? Como foi esse aspecto para você? Foi bom, porque eu era o diretor do departamento esportivo da Gazeta. E o Major Luiz Cavalcante, que era o governador, ele escolheu uma comissão para procurar um local para construir o estádio estadual. Ele já tinha acertado tudo com o João Caí, enfim, só estava faltando o local para começar. Então, o presidente dessa comissão era o coronel Nílio Floriano Peixoto, que era comandante da Polícia Militar e presidente do CSA. E tinha o Bastinho, tinha um engenheiro do DER. Bastinho já era ligado Bastinho era o presidente da federação. Na época já era presidente da federação. Tinha um engenheiro, que eu não me lembro do nome dele, e tinha o Abelardo Marinho, que era presidente do Flamengo do Esporte Amador. Que tinha aqui o Flamengo da Praça de Deodoro, que era basquete, vôlei, futebol de salão. Então, toda quinta-feira, eu inclusive tive, o pessoal da comissão mandou um ofício para o banco me liberar toda quinta-feira de tarde para me sair. Eu ia para o quartel, e do quartel a gente saía na rural do Coronel Nílio procurando lugar. A gente procurou ali por cima, principalmente lá para aquelas bandas do alto, do tabuleiro, por ali. Mas a gente sempre encontrava. Primeiro a gente achava que era longe demais, porque aquilo não tinha muita coisa, essas coisas que tem hoje. Era até um farol praticamente. Não tinha nada, não tinha nada. E a gente não achava que era legal. E não sei, a gente procurou onde hoje é o mercado público ali, mas o engenheiro não gostou porque disse que ali é muito arenoso. Não é muito baixo, não era uma boa coisa que ia se gastar muito na fundação. E a gente passando por aqui viu esse terreno todo aberto. E a primeira coisa que a gente achou, e foi unânime isso, foi que a gente encontrou saída para a praia
para o interior, para o comércio, para o farol, aqui para o poço não, para o bebedouro. Então, saída para todo canto. Era uma vacaria aqui do seu Moraizinho. Quer dizer, a questão de acesso era fundamental. Fundamental, né? Porque a gente achava que a saída do torcedor tinha que ser rápida, e não como era no campo do CSA, que era em bebedouro, quando saía, era um Deus nos acuda, porque só tinha aquela via ali. Aquela avenida espremida. E não era nada fácil. Então, O CRB do CRB também, mas o CRB ainda tem um pouco mais, né? Tem algumas outras saídas. Antigamente tinha uma saída pelo outro lado, que dava para o Rex, por ali, a gente também ia por ali. Mas aí a gente encontrou, aí pronto, aí vamos para esse local. Aí houve um problema da saída do Moraizinho daqui, que ele não queria sair. Aí precisou desapropriando na marra, como se diz na gíria. Pronto, aí feito isso, o Major Luiz Cavalcante fundou a FAP, e a FAP foi quem construiu, quando Napoleão Barbosa foi quem construiu. Eu continuei, não entre eles, mas eu saía em uma sexta-feira, todo mês que eu saía, dava uma fugida para fotografar. Vinha com o Zé Ronaldo e a gente fotografava aqui toda a construção. Tem muitas fotos aí da Quanto tempo foi construído? Quanto? 2 anos. 2 anos. E a gente... Quem escolheu o nome, Rei Pelé? Olha, o nome inicial, inclusive eu tenho aqui dos arquivos, ingressos dos jogos de inauguração com o estádio Lá Minha Filho. Esse era o nome inicial. Porque o Major Luiz Cavalcante, ele não demorou muito. Aí ele saiu, entrou o Lá Minha Filho, e o Lá Minha Filho manteve o mesmo pessoal. Mesmos engenheiros, que foram engenheiros de Alagoas. E concluiu no mandato dele. Exatamente. Né? Daí é homenagem. Né? Os engenheiros comandados pelo Vinícius Maia Nobre, inclusive eu tenho um depoimento com o Vinícius muito bom, ele contando toda a história da construção do estádio. E depois que o Brasil ganhou a Copa de 70, dizem, isso inclusive um colega nosso uma vez contou isso, que ele foi comemorar a conquista do Brasil e lá na Praça dos Martírios, ele disse, né, que não queria o nome dele, ele ia passar, porque Pelé foi realmente o grande jogador da Copa de 70, foi o Pelé. Então ele passou o nome para o Pelé. Mas existe o ingresso com o nome da minha filha. Só um adendo, já que a gente falou na construção do Rei Pelé, a gente agora está vivenciando aí a construção dos estádios para a Copa, bem diferente do que foi no estádio Rei Pelé, não é? Porque aqui havia os bingos. Isso aqui era cheio de coqueiros que cortaram, né? Deixavam os troncos assim, que serviam de assento para os bingos. Foram distribuídos muitos carros, muitos prêmios durante muitos anos. Que era uma forma de coletar dinheiro para investir na obra. Exatamente, para investir na obra. E isso aconteceu e conseguiram o Major Fora do gramado, no entorno do estádio? Não, porque não tinha gramado, isso foi antes de começar a construção. Tá certo. Era no local onde seria construído o estádio que tinha esses bingos, né? Porque hoje é superfaturamento, porque hoje tudo é verba pública, né? Na época ainda existia o bom senso, né? De todos ajudarem, todos participarem, então isso é bastante interessante. Agora, a gente já teve grandes momentos aqui no estádio Rei Pelé, né? A gente já teve Copa dos Campeões, que estimulou muita gente e tal. Qual é a melhor recordação? Ainda, né? Porque ainda tem muitos pela frente, né, Lothar? Tem. Não, uma das que foram boas, além da Copa dos Campeões, que até a vinda da seleção também, né? A seleção já veio aqui várias vezes, mas em 71 teve a Taça Independência, alguns jogos da Taça Independência, que foi realizado pela CBF, com vários clubes europeus. Era uma espécie de Copa do Mundo menorzinha, né? E aqui vieram a CONCACAF, a Argentina, a França e um outro país. Aí jogaram 2 partidas aqui. E era o começo do estádio, o estádio era novinho ainda, né? Todo mundo queria vir para cá, né? No dia da inauguração, logo cedo, começaram às 6 horas da manhã, a igreja começou a tocar os sinos, todas as igrejas tocando sino, os carros buzinando, e foi uma abertura muito legal. Interessante. O Pelé foi contra o Santos? Foi contra o Santos. Contra o Santos, com a Santos Seleção Alagoana. A seleção ganhou de 5-0 e o Pelé veio
E muita gente acha que o Pelé não veio, mas o Pelé veio realmente, jogou o primeiro tempo, uma boa parte do segundo tempo. Tem fotografia do Santos aí e da seleção, não poderia deixar de ter no museu, né? E também tem até uma fotografia da seleção alagoana com o Pelé no meio dos jogadores da seleção. O Pelé voltou agora com a reforma do Rei Pelé. Ele conversou com você? O que ele... Não, olha, é difícil, porque eu não sei se porque antigamente nós tínhamos facilidade de conversar com os jogadores, mesmo aqueles jogadores famosos. Por exemplo, quando o Flamengo veio aqui em 59, depois do Dida ser campeão do mundo, o pessoal se hospedou no Hotel Beiris. E os jogadores do Flamengo, uma boa parte, foram com o Dida a pé pela Rua do Comércio, até a casa do Dida. A casa do Dida abriu janela, tudo foi canto de janela. O pessoal ficava lá conversando com os jogadores. Não tinha esse problema, entendeu? Então, eu vivi momentos assim, de conversar com o Castilho, com o Didi falar sobre a Copa do Mundo e falar muito bem do Dida. O Dida, apesar de não ter feito gol contra a Áustria, mas o Dida jogou abrindo o jogo, como o Tostão fez na Copa de 70, entendeu? O Bellini, enfim, todos aqueles jogadores. E quando o Pelé chegou aqui, era como se fosse um bloco. Pelé ia aqui, eles iam aqui. Pelé vinha para cá, o Pelé ia. Então, eles blindaram o Pelé. Aí eu não me sentia bem me metendo nisso. Até que houve um caso interessante, porque eu recebi uma placa do governador, do governo, né, do Theo que estava lá, e ele me chamou e eu fiquei com um monte de gente na frente. Aí o Eduardo Canuto me pegou de um lado e o Cícero pegou do outro e me levou lá na marra. Eu, quando cheguei lá, estava com um negócio de um microfone aqui no meu braço, que eu não sei nem de quem foi que eu levei esse microfone. Então, quando eu cheguei lá, eu não conversei com ele, apenas tocando duas palavras somente, que estava ele e o governador só. Mas eu não estava me sentindo bem com muita gente em cima, tirando fotografia, filmando e tudo, e eu não dava mais não, eu fui acostumado por outro tipo. Agora, Aldinei, e o Museu dos Esportes, que sempre foi um sonho, e hoje eu até me atreveria a dizer, é um orgulho do povo alagoano, porque as pessoas que vêm aqui ficam encantadas, as pessoas de fora sempre conseguem localizar, identificar algo da sua terra, do seu estado, até do seu país muitas vezes, né? É isso que lhe gratifica? É isso mesmo, isso aí é isso que me dá forças, porque eu já passei períodos aqui muito ruins, que pensei em desistir, mas a minha família não deixava, não vai, você vai continuar lá. Isso a gente passa por cima, não tem problema. Mas quando chegam os turistas aqui, que conversam, que diz que é bonito, outros que chegam aqui, que diz que veio aqui para ver isso ou aquilo, porque fulano veio e informou a ele. O pessoal vem, tira fotografias aqui, eu já vi, minha irmã, que mora no Rio de Janeiro, já me disse várias vezes que encontrou com amigos lá que vieram a Maceió e ficaram encantados com o museu do seu irmão, sabe como é isso, entendeu? Então, as escolas que vêm para cá, os meninos que vêm para cá, que a gente senta ali e fica conversando com eles, eles fazendo aquelas perguntas, às vezes as perguntas gozadas para a gente responder, enfim, isso deixa a gente feliz e com vontade de fazer mais. São 18 anos que a gente praticamente tem aqui e a gente, a cada dia, a gente fica mais feliz porque, apesar dos pesares, apesar dos problemas, a gente está levando. Eu tenho uma família maravilhosa, uma família que me ajuda muito nisso, me dá todo o apoio e não tem outro jeito, a gente tem que continuar. Aldinei, então, quais são as joias da coroa que você tem aqui? O que é que você tem de melhor? O que você pode dizer? Eu tenho a camisa do Pelé, a camisa do Garrincha. A única vez, normalmente eu não me arrependo do que faço, porque quando eu vou fazer, eu sempre penso naquilo que faço. Inclusive, quando eu era cronista, eu ia fazer algum comentário, e era um comentário mais forte, eu sempre me colocava no lugar da pessoa para não agredir. Eu sempre falava sobre o árbitro, por exemplo, dizia que se ele dizia que ele errou, o árbitro foi que errou, não foi o homem que errou. Eu procurava fazer um comentário sem querer machucar a pessoa. E eu fiz uma coisa que ainda hoje eu me arrependo, que foi a venda da camisa do Pelé da Copa de 58 que o Dida me deu. Porque eu passei 7 meses com o museu fechado, porque essa mudação que teve aqui foi realmente pelas luminárias, onde tinha telefone,
ali de lado, tudo, a água saía por aqui, saía pela porta. E eu passei 7 meses tentando alguém endireitar isso aqui e ninguém me ajudou. Eu peguei tudinho, botei no carro e fui embora. Passei 7 meses com isso fechado. E a minha família, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. E a gente terminou se ajeitando e eu voltei. Aí, mas voltei por quê? Porque... Como foi a venda da camisa do Pelé e por quanto o senhor vendeu? Pois é exatamente isso. Aí é onde aconteceu. Ele disse, olha, só tem um jeito de conseguir isso. Qual é a peça que você tem do museu? É a camisa do Pelé. Essa camisa do Pelé vale muito. Bem, você comprando isso aqui, até disseram assim, você negociando essa camisa, você pode até fazer um museu seu aí em qualquer canto. Eu pensei que, porque a camisa do Pelé da Copa de 70 foi vendida por 700 mil reais. Aí foi quando começou uma série de problemas. Eu não sabia inglês para conversar com o pessoal lá da Christian, né? Aí tive que arranjar uma pessoa. No fundo, depois de algum tempo, a camisa terminou indo para lá, mas quando eu senti que o negócio não estava bem... Porque Aquela casa de leilão de Londres. Na casa de leilão de Londres. Aí antes dela ser leiloada, eu já comecei a me arrepender. Porque aí tinha a família do Dida, teve que ficar com um pedaço do dinheiro. Teve 2 advogados, um no Rio para resolver os problemas no Rio e outro aqui para resolver o problema aqui. Teve o imposto de renda, foi 37.800 só do imposto de renda. E aí eu digo, sabe uma coisa, eu não quero vender. Aí procurei conversar com o pessoal da Christian para eles devolverem a camisa. Eles disseram, a gente devolve, mas se vocês dão uma multa, né, 200 e tantos mil reais. Eu digo, não vou, vai ficar. Ficou, ela foi vendida por 201 mil reais. Aí com a decepção começou aí, por 200. Aí teve que dar toda essa divisão, no fim sobrou 45 mil e um quebrado para o museu. Foi que eu comprei essa estante, comprei aquelas cadeiras, comprei o ar-condicionado, e saí, comprei a televisão, eu comprei esse negócio. Mas o senhor tem outro do Pelé aí, né? Tem. Tem a do Santos. Mas não, agora mais não. Mas olha, sinceramente, como desportista, né, Mário? Eu acho que você não deve se arrepender, porque a sua causa, a sua intenção foi a melhor possível. Foi, a intenção né? foi. Não deu certo por motivos outros, né? Como a sua narração aí mostrou, mas eu acho que foi uma tentativa de salvar algo pelo povo de Alagoas. Então, a boa intenção, eu acho que supera, né, esse tipo de problema. Né? Mas o museu, pelo que a gente nota aqui, Lauterio, ele precisa se expandir, né? Precisava ampliar um pouco mais, não é isso? Eu já tentei algumas vezes, inclusive, vocês viram aquela sala onde ficam as camisas, onde ficam os arquivos, que a gente muda a cada 2 meses, e a gente retira de lá para fazer essas mudanças a cada 2 meses. Eu já tentei, inclusive com o pessoal da FAP, colocar essa parede que fica essas bolas, essas coisas, um pouco mais para trás. Inclusive lá também, o nosso banheiro é horrível. Eu fico morto de vergonha quando alguém chega aqui do turismo e me pede um banheiro das senhoras, um banheiro assim, o banheiro é horrível, depois vocês podem ver. Então, eu tentei várias vezes. Algumas vezes chegaram a dizer assim, algum pessoal aí do Trapichão, não pode porque se botar para lá vai ter problema na estrutura Aí eu procurei o Vinícius Maiadoro. Vinícius, de jeito nenhum. As colunas foram colocadas, e ali só uns degraus que tinha, ali atrás tinha cadeiras, e umas cadeiras ficavam aqui embaixo. Isso aí não tem problema nenhum, é só querer boa vontade de abrir isso aí e fazer. Mas até hoje eu não consegui. A Vânia me disse que se realmente, porque quando o ministro esteve aqui da última vez, esse ano, né, já agora, poucos meses atrás ele esteve aqui, ele visitou até o museu, e ele lembrou até algumas coisas do museu, que ele disse que quando era estudante, em 71, eles tinham dúvida, os colegas dele, eles telefonavam para mim para tirar as dúvidas. O ministro, no caso, o Aldo Rebelo. Foi o Aldo Rebelo, pois é. Ele até mandou para mim essa semana 2 livros muito bons sobre Copas do Mundo. Eu recebi essa semana 2 livros muito legais. Aí eu tentei com a Vânia disse, olha, se eles mandarem esse dinheiro, se for feito realmente esse projeto que está para melhorar o Trapichão, vão fazer alguma coisa no museu. Eles vão ver. Porque, infelizmente, naquela época que aconteceu naquele negócio aqui, que o Eduardo Canduta assumiu e disse, vamos pintar o museu. Aí, quando eu cheguei aqui, aqui desse lado, tinha uma assinatura do Zagallo, Newton Santos, Epaminondas, um monte de pessoas, como diz,
mais do que aquele lado ali. Celebridade. Eu tinha tirado o vidro porque deu um pouco, molhou e estava manchando. Aí eu tirei o vidro. Quando eu chego aqui, o cara está pintando em cima das coisas todinhas. A sorte minha é que o Zé Ronaldo fotografou, porque ele é um grande fotógrafo. Eu fotografei, mas não prestou. Né? Eu tenho essa fotografia, de qualquer jeito eu tenho. Mas Zé Ronaldo fotografou. E eu estou esperando, se der certo esse convênio que eu assinei com a secretaria, se der certo eu vou mandar fazer um painel e colocar aí. E outra coisa também foi o final do Hall da Fama aqui no terceiro andar, que o senhor falou para mim que fechou. Que tem os pés de Pelé, os pés de Carlos Alberto, os pés dos grandes craques. Essa turma toda lá, inclusive eu sinto mais, porque tem meu nome também, né? E tá tudo lá, ficaram de endereitar, de fazer isso e aquilo. E né, naquela reforma pequena que teve agora aqui, botaram um bocado de coisa lá, eles não cuidam disso, é gente passando por cima, a impressão dos pés do coisa às vezes está rachada, entendeu? Não cuidaram não. Essas coisas... E é uma coisa que chega aqui o turista, aí procura saber, eu já ouvi falar, procura saber. Quando falaram sobre isso, que foi com o Marlon, eu disse ao Marlon, Marlon, senão a gente vai fazer lá no quarto andar, onde tem, eu digo, agora eu digo, se fosse eu faria aqui na porta do museu. Agora eu faria da seguinte maneira, como é no Maracanã, por exemplo, colocava e por cima tem não sei se é vidro, é alguma coisa que você pode passar e não tem problema. Entendeu? Não, o Hall da Fama original. Pois é, exatamente. E lá aqui não tem isso, lá em cima não tem isso. Mas podia ser, não tem esses quadrados aqui, aí na porta, podia ser feito aí. Valtanei, muito obrigado. E vamos torcer, esse não é um programa de cobrança, né? Mas ainda tem tempo, né? Para quem gosta de futebol, para governo do estado, governo do município, para a Federação Alagoana de Futebol, Museu dos Esportes é algo muito nosso, merece ser preservado. Obrigado, doutor. Eu é que agradeço a vocês e vocês sabem que aqui vocês façam do museu a sua própria casa. Obrigado.